Então, nós vamos aqui dar continuidade às nossas viagens marítimas, às nossas expedições marítimas, né? Continuando aqui nesse tema sobre as grandes navegações, né? Esse período aí, no final do século XV, início do século XVI, em que os europeus eles vão se lançar no Oceano Atlântico, no Mar Tenebroso, né? Como eles chamavam, em busca de novas rotas de comércio, né? Novos caminhos de comércio, principalmente para encontrar as chamadas especiarias ali nas Índias, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar especificamente sobre esse tema, o descobrimento do Brasil, ok? Nós colocamos aqui, vocês perceberam, uma interrogaçãozinha, certo? Significa dizer que houve um descobrimento, foi um descobrimento, a chegada dos portugueses aqui no nosso território foi um descobrimento, certo? É algo assim para a gente refletir, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui no território, o território onde atualmente é o Brasil, ele já era habitado, ele já era povoado e os historiadores dizem que havia na época entre 3 a 5 milhões de nativos, de indígenas, né? Então, o território era habitado. Então, para esse povo que habitava aqui no território, não foi um descobrimento. Para os portugueses, sim. Eles descobriram um território que eles até então não conheciam, tá bom? Por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação para a gente refletir, né? Vai depender do ponto de vista foi um descobrimento ou não, tá bom? A gente pode, mais uma vez, assim como nós falamos lá no descobrimento da América, aqui no Brasil foi do mesmo jeito. Então, para os portugueses, foi um descobrimento. Para os nativos que habitavam o território, foi uma conquista, né, do território pelos portugueses, tá bom? Ou uma invasão, tá certo? Então, pessoal, o descobrimento do Brasil. Esse descobrimento do Brasil, entre aspas, ele vai acontecer no ano de 1500, certo? No ano de 1500, na viagem feita por Pedro Álvares Cabral, ok? No dia 22 de abril de 1500, Cabral, com a sua expedição, eles vão chegar aqui no território onde é o Brasil. Só que antes dele, aconteceram outras viagens, certo? Aqui nós colocamos as 3 principais viagens realizadas pelos portugueses. Além dessas 3 viagens portuguesas, nós tivemos a viagem espanhola, né, que foi a de Colombo, que o Colombo veio chegar aqui na América, né, que foi a que nós explicamos na aula anterior. Então, antes de Cabral, que era um português, outros 2 portugueses fizeram também uma viagem importante, né? E o objetivo deles, pessoal, era chegar aqui nas Índias, certo? Em busca de quê? Em busca das chamadas especiarias. As chamadas especiarias, né? O que eram essas especiarias? Eram temperos que a gente utiliza, noz moscada, pimenta do reino, cominho, tá? Alho. Então essas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa casa, era muito precioso, muito valioso, muito caro na Europa, certo? Então eles queriam encontrar essas especiarias. No ano de 1488, Bartolomeu Dias foi o primeiro navegante a contornar aqui o chamado Cabo da Boa Esperança. O primeiro navegante a chegar aqui no extremo sul do continente africano, certo? Até então, nenhum navegante tinha chegado nessa região. Eles tinham muito medo por conta daquelas crenças que nós falamos, né? Medo de monstros marinhos, medo de cair no abismo, no fim da terra. Então, tinha uma série de crendices aí por parte dos europeus em torno do Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso, tá? Mas no ano de 1488, Bartolomeu Dias, ele cria coragem, né? E ele vai um pouco mais além, chega aqui até o extremo sul do continente africano, no chamado Cabo das Tormentas, na época, como ele chamava, certo?
10 anos depois, Vasco da Gama, em 1498, ele vai conseguir chegar nas Índias, certo? Percorrendo aí basicamente o mesmo percurso de Bartolomeu Dias, só que Bartolomeu Dias veio até aqui, no extremo sul do continente africano, e retornou para Portugal. E Vasco da Gama não, ele prosseguiu a viagem, chegando até as Índias. Lá ele conseguiu as especiarias e retornou para Portugal, onde essas especiarias foram vendidas, né, e os portugueses, a coroa portuguesa alcançou aí lucros muito altos, né, com a venda dessas especiarias. Então, 2 anos depois foi a vez de Pedro Álvares Cabral. Então, o governo português, a coroa portuguesa, né, o rei de Portugal, ele vai chamar esse cidadão aqui, Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, né, para fazer o mesmo percurso que foi feito por Vasco da Gama, ir até as Índias, comprar essas especiarias, retornar para Portugal e venderem essas especiarias novamente, lucrando muito com as mesmas, né, com essas mercadorias. Então, Pedro Álvares Cabral foi o escolhido pelo rei de Portugal, tá? E aí o objetivo, chegar às Índias, fazer o mesmo percurso que Vasco da Gama fez, ok? Só, gente, que tem um detalhe. Quando nós falamos aqui que Colombo chegou na América, né, o descobrimento da América, nós contamos aqui que Colombo, ele naquele tempo, ele já tinha um conhecimento, né, de que a Terra era redonda. Então, a viagem de Colombo, que ele tinha que ir para o Oriente, só que ele viajou para o Ocidente, tá? Por quê? Porque imaginando que a Terra era redonda, ele saiu para o Ocidente para dar a volta no planeta e chegar aqui nas Índias pelo outro lado, certo? Imaginando que a Terra era redonda, ele ia dar uma volta no planeta, ok? Ele não imaginava que no meio do caminho tinha um continente. Esse continente até então era desconhecido, então ele não imaginava que ia encontrar essas terras aqui no meio do caminho. Por isso que nós falamos que foi por acaso que Colombo chegou na América, foi um acidente de percurso, tá? No caso de Cabral chegando aqui no Brasil, já existe aí uma controvérsia. Os historiadores, eles não são unânimes em afirmar que Cabral chegou no Brasil por um acidente de percurso, certo? Existe aí um grupo de historiadores que acredita que Cabral chegou aqui no Brasil por acaso, porque ele desviou da rota, né? Uma tempestade levou o barco para longe, para o alto mar, e aí ele acabou chegando por acidente ou por acaso aqui nas terras brasileiras. Mas já existe aí outro grupo de historiadores que pensam diferente, que ele já tinha conhecimento dessas terras, tá? E ele veio chegar aqui no Brasil não por acaso, mas ele tinha a intenção realmente de encontrar novas terras. Até porque a viagem de Colombo aqui foi no ano de 1492, 8 anos antes da viagem de Cabral, certo? Então, quando Cabral chegou aqui no território brasileiro, Colombo, há 8 anos atrás, já tinha chegado aqui na América Central, certo? Houve, inclusive, gente, a partir da chegada de Colombo aqui na América, uma disputa pelas terras encontradas, né, as terras descobertas e por descobrir. E aí Portugal e Espanha, eles vão entrar num conflito pela divisão das terras descobertas. E aí foi necessário que o Papa, na época, ele intervisse, né, e fizesse aí um acordo entre os dois países, em que, contando a partir do arquipélago de Cabo Verde, aqui na África, contassem 370 léguas, tá, no Oceano Atlântico, e passassem uma linha imaginária, dividindo as terras descobertas e por descobrir.
Então, todas as terras desse lado aqui ficaram pertencendo à Espanha, tá? As terras daqui para cá pertencendo à Espanha. E as terras desse lado pertencendo a Portugal, tá certo? Esse é o chamado Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, onde as terras descobertas e por descobrir seriam divididas entre os dois países. Portugal ficava com uma parte, Espanha ficava com a outra, a partir desse meridiano de Tordesilhas. Essa linha imaginária, né, separando aí as terras descobertas e por descobrir. Então esse é o chamado Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, acredita-se que Cabral ele não tenha chegado aqui no território por acaso, né, mas que ele fez essa viagem intencionalmente para chegar aqui ao Brasil, tá? Por quê? Primeiro porque ao sair de Portugal, no dia 9 de março de 1500, enquanto que os outros passaram aqui mais próximo da costa africana, né, ele desviou um pouco mais, e aí ele passou aqui pelo arquipélago de Cabo Verde, esse conjunto de ilhas aqui, tá? O arquipélago de Cabo Verde. Então ele já começou, na saída ele já distanciou mais um pouquinho do continente, tá? E aí ele fez uma rota totalmente diferente dos demais navegadores, chegando aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500, tá? A viagem levou 44 dias, certo? Ele saiu de Portugal no dia 9 de abril de 1500, chegou aqui no dia 22 de abril de 1500, ok? Saiu de Portugal, gente, com cerca de 1.200 a 1.500 homens. Esses homens estavam distribuídos em 13 embarcações. E aí, no dia 22 de abril, foi o dia em que eles avistaram um monte, né? Um monte aqui nas terras brasileiras que eles chamaram de Monte Pascoal. Por quê? Porque nesse período, o mundo, né, a Europa, estava vivendo a Páscoa. Período que nós chamamos de Páscoa. Então foi na Páscoa que Cabral e sua expedição avistaram as terras aqui no Brasil no dia 22 de abril, tá? E aí eles avistaram um monte e eles denominaram esse monte de Monte Pascoal por causa do período pascual, ok? Somente no dia 23 de abril, no dia seguinte, né, eles avistaram as terras no dia 22, no dia 23 eles resolveram fazer o primeiro contato com os nativos. Então eles enviaram uma embarcação para ir contactar, né, fazer contato com os nativos. E o escrivão da expedição, que chamava-se Pero Vaz de Caminha, ele vai fazer uma narrativa, né, um relato dessa viagem. Ele vai dizer que as terras eram muito boas, que tinham montanhas muito altas, que a terra... Aquela mesma história de Colombo fez quando chegou na América, né? Que a América era um verdadeiro paraíso na terra, tá certo? Então o Pero Vaz de Caminha ele vai relatar também essa chegada de Cabral, né? Da expedição comandada por Cabral nas terras brasileiras. E ele vai relatar, inclusive... dar características dos nativos, né, dos índios brasileiros, que na época não era chamado Brasil, tá, gente? Nessa época aí, esse território que nós habitamos hoje não se chamava Brasil, tá? O primeiro nome que os portugueses deram para a terra foi Ilha de Vera Cruz, porque eles pensavam que haviam chegado numa ilha, então eles chamaram de Ilha de Vera Cruz. E aí, alguns dias depois, né, eles fazendo uma vistoria, né, pelas terras, andando pelas terras, e eles constataram que não era uma ilha. Então, eles passaram a chamar de Terra de Santa Cruz, tá? E havia outras denominações mais populares, que eles chamavam, por exemplo, Terra dos Papagaios, porque havia muitos papagaios aqui no território brasileiro, tá certo? Então, eles fizeram esse contato com os nativos e o Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição, ele fez um relato, né, e mandou esse relato para Portugal, dizendo que os povos eram povos amistosos, eram pacíficos, eram pardos,
andavam totalmente despidos, né? Inclusive ele diz que eles andavam sem nada sobre o corpo e não tinham nenhuma vergonha de mostrar as suas vergonhas, não tinham nenhum pudor, né? Em mostrar as suas vergonhas, que andavam com arcos e flechas nas mãos, mas que eram povos amistosos, né? Eram povos pacíficos, que eles conseguiram se relacionar, trocar objetos, enfim. Então, no dia 22 de abril, no dia 23 de abril, foi feito esse primeiro contato. Pero Vaz de Caminha fez todo um relato dessa viagem, enviou para Portugal, tá? Para dizer que tinham encontrado novas terras e já haviam tomado posse dessas terras, tá certo? E no dia 26 de abril de 1500, eles celebraram a primeira missa aqui no território brasileiro, tá? E no dia 2 de maio de 1500, Cabral, com a sua expedição, eles partiram para chegar nas Índias, tá? Então, observe o seguinte, qual era o objetivo de Cabral? Era chegar nas Índias, tá certo? Só que antes das Índias, eles deram uma passada aqui, chegaram no território, onde atualmente é o Brasil, passaram aqui alguns dias, tá? Fazendo uma expedição, uma vistoria, sabendo como era a terra e tal. E aí no dia 2 de maio, eles vão rumar para as Índias. Tá certo? Então, esse é um resumo da expedição, da viagem de Colombo, que acabou descobrindo para eles, né, para os portugueses, acabou descobrindo um novo território que eles chamaram depois, né, posteriormente, de Brasil, por conta da madeira, o pau-brasil, que foi encontrado aqui e que era muito apreciado lá na Europa também, que era utilizado para tinturar tecidos, né? Tinha um pigmento natural avermelhado, e eles tinturavam tecidos. Então, por causa da grande quantidade dessa árvore aqui no Brasil, o pau-brasil, eles chamaram o país, posteriormente, né, de Brasil, tá certo? Então, o Brasil recebeu esse nome por causa da madeira, o pau-brasil, que era muito abundante aqui no nosso território, tá certo? E durante os 30 primeiros anos, de 1500 até 1530, os portugueses não tiveram muito interesse não nas terras brasileiras, né? Somente a partir de 1530, quando os franceses começaram a invadir o território, e aí é que os portugueses despertaram para o nosso território. E aí começaram a enviar as primeiras expedições colonizadoras.